Olá a todos que estão assistindo esse podcast. Esse daqui é o segundo episódio do podcast DataCast, elaborado pelo Grupo 4 da disciplina de Estatística Aplicada do curso de Engenharia de Produção da UFRJ. E, bom, nesse podcast aqui, a gente trouxe um entrevistado, que é o Mikael Veríssimo, que ele faz doutorado na área de Ciência da Computação. Prazer, Mikael, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui no podcast, e eu dou a palavra para você, o que você quiser falar sobre você, como é que foi sua trajetória até então, dentro da área, o que você trabalha, o que você faz. Claro. Olá, pessoal, tudo bom? Que agradeço pelo convite. Então, meu nome é Mikael, eu sou formado em Matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também sou mestre em Engenharia Elétrica pelo PE, aqui na UFRJ, com foco em Inteligência Computacional, e também faço doutorado em Engenharia Elétrica, que tem um foco em Inteligência Computacional no mesmo programa. Desde o mestrado eu trabalho com o Centro Europeu de Pesquisas Científicas Nucleares, o CERN, mais precisamente voltado ao sistema de filtragem de elétrons, que são partículas elementares, dentro de um dos experimentos que estão presentes lá no CERN, que é o ATLAS. Então, assim, esse é um start para a gente começar. Acho que conforme for conversando, as perguntas forem vindo, a gente vai trazendo mais à tona a partir do trabalho, que vai ser legal. Não, perfeito. E, bom, eu acho que a gente estava conversando aqui previamente, antes até de começar o podcast, que você atua bastante na área assim, de data science também, principalmente na parte de análise de dados, estatística. E aí, para começar, assim, a gente queria saber como é que essa parte, principalmente da análise de dados, está presente no seu cotidiano de trabalho, ou seja, quais tarefas que você costuma realizar que estão ligadas ao tema, de analisar os dados, de fazer uma análise exploratória. Então, queria ouvir um pouquinho de você. Claro, então, como eu falei, o meu trabalho assim, envolve bastante análise de dados, né? Basicamente, o CERN, ele produz uma imensa quantidade de dados, e o meu trabalho é salvar aquilo que é possível ser salvo. Se o Atlas hoje fosse tentar salvar todos os dados que ele produz, ele iria gerar 70 terabytes por segundo, que é impossível de ser gravado em qualquer disco rígido, em qualquer quantidade de disco rígido no mundo. Então, por isso que a gente tem que fazer um sistema de filtragem. Só que esse sistema de filtragem, pessoal, ele tem que ter ele tem que ser construído de uma forma em que ele não traga viés para análise posterior. Porque um sistema de filtragem, ele não tem durante a filtragem, todas as características possíveis que você pode ter devido ao tempo que você tem para tomar a decisão. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 25 nanosegundos para tomar a decisão se salva ou não o evento. Se eu não salvar esse evento, ele se perde para todo sempre. A gente não necessariamente vai gerar outro evento exatamente igual. Então, nós fazemos uma análise que ela precisa, a todo custo, fugir de enviesar os dados que são coletados para que os físicos possam, depois, de forma offline, com os dados já coletados, fazerem todas as análises e poderem falar se descobriram ou não uma nova partícula, ou se é possível ou não derrubar ou comprovar uma dada teoria. Então, assim, o sistema de filtragem ele tem toda essa questão, como você falou, análise os dados chegam para nós precisamos modelar o sistema de forma que ele atenda esses requisitos de não enviesar a coleta, que ele possa, que a gente também avalia se os dados estão condizentes com aquilo que nós esperamos. A primeira coisa que a gente faz pegou os dados, nós esperamos que eles estejam de uma forma X. Primeira coisa é ver, estão dessa forma X? Faz histogramas, verifica as distribuições, se elas fazem sentido. Então, toda essa parte de análise exploratória, verifica se os dados estão corretamente etiquetados, se existe algum tipo de evento que esteja faltando dado. Se ele está faltando dado, por que ele está faltando dado? Coisas desse tipo são levantadas durante a análise para que a gente possa, depois, uma vez que tudo seja definido, o seu dataset esteja, assim, validado, nós possamos colocar isso para dentro de uma bancada para poder fazer uma bancada, né? Para poder fazer um desenvolvimento de machine learning em cima desses dados, né? Então tem toda essa parte antes de análise, de exploração, verificação de inconsistência no dataset. Uhum.
Não, perfeito. Eu acho que até já estava entrando aqui numa pergunta que a gente ia te perguntar, que a gente ia te fazer sobre a questão do passo a passo nessa análise exploratória, mas eu acho que até você já falou um pouco sobre isso. Mas eu queria que você, se pudesse, falar um pouco mais de forma resumida, assim, talvez para pessoas que não saibam muito essa parte de modelagem, não dá para entender, qual seria o passo a passo que você segue normalmente, assim, etapa por etapa. E Uhum. aí, já engatando nesse sentido, eu queria que você me dissesse qual seria a etapa mais crítica, porque normalmente a gente conversou com pessoas que trabalham nessa área e normalmente é a parte da modelagem, principalmente, de ajeitar a base, de fazer todo o tratamento prévio, mas você tinha dito pra gente que a base que você trabalha já vem toda pronta, então a gente queria saber de você tanto esse passo a É, passo, assim, como qual seria a etapa mais crítica que demanda mais esforço e tempo. então, no meu caso, as etapas são a primeira seleção da amostra, né? Uma vez que a gente está trabalhando com física, né? Então tem muita coisa que os físicos já construíram por cima de teorias e mostraram que são comprovadas. Então, a primeira coisa é que você precisa é de um recorte dos dados. Então, eu particularmente trabalho com recorte de dados, que é um decaimento específico de uma partícula, ou seja, as partículas, quando são colisionadas lá no CERN, a gente conhece, né, aquela equação do Einstein, né, é igual a mc ao quadrado, então você, com energia, você consegue gerar matéria, e aí você gera partículas que são instáveis, porque elas são partículas que foram criadas bem próximo do momento do Big Bang, e essas partículas elas vão acabar se decaindo para chegar em um estado mais estável. Então, eu particularmente trabalho com partículas que vêm de um decaimento específico. Então, esse decaimento já é estudado há muitos anos. Então, a minha primeira etapa é selecionar esse tipo de partícula através do conhecimento físico que a gente tem. Então, a gente sabe como é que essa partícula decai, como é que ela aparece, como é que ela se manifesta no detetor. E aí eu faço uma seleção em cima de todos os dados que o Atlas tem para buscar essas que atendem ao meu requisito. Uma vez que eu tenho isso, essa base, como eu falei, geralmente ela é bem comportada, existem pouquíssimas inconsistências, mas há casos em que você tenha medidas que são feitas, que ficaram ruins, devido a algum problema mecânico ou mesmo na hora de reconstruir, porque ali você está trabalhando com um pulso que depois ele vai ser reconstruído, vai ser jogado dentro de um outro lugar para poder fazer aquele pulso transformar em si numa partícula, né? Então, assim, tem toda uma eletrônica por detrás que pode falhar, e quando ela falha, gera inconsistências na medida. Então, mas é muito raro isso acontecer, né? Então, os primeiros passos que tem é o recorte da amostra, porque se eu não recorto a minha amostra a partir desse conhecimento especialista, né, como eu falei, desse decaimento específico, eu vou ter uma amostra muito contaminada por outras coisas por exemplo, como eu falei, eu filtro elétrons. Então eu preciso de uma amostra que tenha bastante elétrons e Uhum. poucos caras que não sejam elétrons, para que eu possa tratar como sinal. Então, o meu decaimento, o conhecimento físico me ajuda a selecionar essa amostra, esse recorte de elétrons, para que eu possa fazer a minha análise, e da mesma forma eu posso fazer isso para selecionar caras que não são nem um pouco parecidos com elétrons, para que eu possa criar um conjunto de não classe, para que eu possa fazer a modelagem. Então, a parte crítica nesse sentido é essa construção do dataset, sim, mas no meu caso não é mais não é por inconsistência, e sim porque eu preciso ser bem específico na seleção da minha amostra, porque se eu não selecioná-la bem, existe uma linha muito tênue entre o que é sinal e o que não é sinal. Os elétrons se comportam muito parecidos com outras partículas. Ainda mais se você for modificando, por exemplo, a posição em que essa partícula foi detectada no detetor. Então, se ela estiver num lugar um lugar X, ela vai se comportar de uma forma diferente de outro lugar Y. Se ela estiver mais no centro, ela se comporta diferente do que ela está nas bordas. Então, eu tenho todo esse tratamento na hora de selecionar meus dados. Essa parte é bem crucial, é bem importante, porque essa amostra é que vai me ditar como eu vou modelar, como eu vou fazer meus modelos de machine learning para entender e poder fazer o sistema de forma que obtenha a eficiência necessária para operar. Ah, perfeito. Deu para ficar claro, sim. Muito obrigado. Boa tarde, Micael. Boa tarde, Opa, tudo pessoal. bom, Bruno? Eu gostaria de te perguntar,
se você pode nos explicar um pouco melhor como a diferença entre um analista de dados e um cientista de dados. Tá. Então, assim, o meu ponto de vista, né, do que eu conheço da área, né, a maior diferença que eu vejo entre essas duas funções é mais porque o analista de dados ele está mais preocupado em realizar a coleta, a modelagem e a construção da base de dados, que posteriormente o cientista de dados vai consumi-la para os seus desenvolvimentos. Então, assim, eu vejo essa como a maior diferença entre os dois, uma vez que o cientista de dados vai trabalhar mais na parte de modelagem e, como eu falei, a seleção da amostra, mas o analista vai construir toda aquela estrutura em que o cientista vai poder consumir de forma escalonada como ele precisar. Beleza, perfeito. E eu gostaria de perguntar também quais seriam as habilidades principais que um cientista de dados precisa ter no seu trabalho. Então, eu acho que o cientista de dados perfeito ele é quase um unicórnio, porque, assim, claro, como eu acabei de falar para vocês aqui, eu acho que já falei de física de partículas em algumas frases, e eu não sou físico, né? nem de formação de graduação, nem de mestrado, nem de doutorado. Mas o cientista de dados ele precisa ter um embasamento matemático e estatístico muito bom, né? Além, é claro, da programação, porque é isso que vai fazer com que ele consiga implementar todo o ferramental matemático e estatístico que ele conhece, porque não adianta a gente conhecer o algoritmo, conhecer como ele funciona, mas se a gente não conseguir botá-lo em prática. Então, para mim, assim, e a outra parte teria que ser o conhecimento especialista do problema. Mas como o conhecimento especialista do problema, ele é muito particular de cada problema, eu acredito que o cientista de dados ele precisa ter como base a matemática, a estatística e a programação. E o conhecimento especialista vem da convivência entre projeto. Porque, como eu falei, eu aprendi muita física por osmose. Então, eu não sou formado em física, mas eu conheço algumas coisas de física que é necessário para que eu possa desenvolver meu trabalho com excelência. Então, para mim, matemática, estatística e programação são as bases para qualquer cientista de dados. Ok, obrigado, deu para entender bem. E eu também queria te perguntar se você realiza algum tipo de divisão prévia de variáveis quantitativas ou qualitativas em que você trabalha, e se é importante fazer essas divisões. Claro, para mim é importante porque, lembra como eu falei agora há pouco, que uma partícula ela pode se comportar de forma diferente em cada posição do detetor? Então, quando eu tenho as medições, eu tenho todo um detetor que, ele é gigante, ele é grande pra caramba, e eu tenho várias faixas de energia. Então, é estudado pelos físicos e é compreendido que, de acordo com a energia e a posição da partícula, ela vai se comportar diferente. Porque, dependendo da posição, as células que medem a energia, elas têm tamanho diferente. Então, você tem uma eletrônica diferente, você tem você pode ter N coisas que vão modificar o formato do seu sinal. Então, eu tenho variáveis qualitativas que me indicam, que no caso elas são numéricas também, mas elas me indicam a posição da partícula e elas me indicam a energia da partícula de forma categórica, para que eu possa separá-los e tratar o problema em pedaços, como se eu fizesse uma grade e dividisse todo o meu dataset em uma grade de posição e energia para que eu possa trabalhá-lo de forma particular em cada pedacinho do detetor, devido a essas diferenças que são geradas. E aí sim, eu tenho minhas variáveis quantitativas que vão me ajudar a fazer minha modelagem, fazer meu machine learning, meu deep learning, para tomar minha decisão. Então, de fato, existe essa divisão sim, e ela é importante para mim nesse caso. Tá bom, beleza, obrigado. Boa tarde, Mikael. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Matheus. Eu queria saber com você o quão presente você utiliza esses conceitos base da estatística, por exemplo, como a moda, a mediana, a média, como isso está presente nas suas análises, na realização desses estudos que você faz no seu trabalho. Ok, então, a gente costuma, sim, utilizar a média, principalmente, por exemplo, quando a gente faz um processo de validação cruzada em desenvolvimento de machine learning, nós assumimos a gaussianidade do processo de validação cruzada e a gente pode utilizar a média de desvio padrão para estimar o erro estatístico
daquele modelo. Entretanto, quando eu trato de algumas outras variáveis, eu não posso simplesmente partir para essas medidas de média e mediana e moda, principalmente média, né? Porque a média você consegue definir muito bem uma distribuição gaussiana a partir da sua média de desvio padrão. Mas isso não ocorre com outros tipos de distribuições que têm caudas mais pesadas. Então, aí a gente acaba utilizando outras medidas que não são tão comuns, como, por exemplo, o skewness, que mede a assimetria das caudas, e a kurtose, que mede, por exemplo, é uma medida chamada de não gaussianidade da distribuição. Então, como o meu trabalho ele tem muitas distribuições, muitas variáveis que apresentam distribuições não gaussianas, a média é boa quando você quer exemplificar alguma coisa que é muito comum nos dados. Mas quando quando você quer examinar de fato uma distribuição com outra, a gente parte de uma coisa mais forte, como divergência ou informação mútua ou entropia cruzada entre as distribuições, porque nós sabemos que só medir as médias entre as populações não vai ser suficiente, porque elas podem ter caudas pesadas e as médias podem não estar nos lugares mais legais para medir, né? Entendi. E em relação às medidas de dispersão, você comentou um pouquinho, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais em detalhes em relação especificamente a desvio padrão, variância, se você utiliza isso nas suas análises. Exato. O meu orientador costuma falar que desvio padrão só quem tem é gaussiana. Porque se você se você pega o desvio padrão, né? Você está falando daquela dispersão ali em torno da média e ela só é simétrica quando você tem uma distribuição gaussiana. Quando você não tem uma distribuição gaussiana, ela não necessariamente é simétrica. Você não pode simplesmente aumentando a quantidade de sigmas para obter a maior probabilidade embaixo da curva. Então, de fato, nós assumimos em alguns momentos, por exemplo, como eu falei, na validação cruzada de um modelo, em que a gente faz um K-fold de 10 caixas, né, de 10 caixinhas dividindo entre conjunto de treinamento e teste, nós assumimos que essas 10 caixinhas esses modelos, né, esses 10 modelos, por amostragem, vão ter uma distribuição gaussiana. Então, aí nós podemos dar um valor de performance, que é a média, e um valor de incerteza, que é mais ou menos o desvio padrão em cima dessas 10 amostras que a gente assumiu serem gaussianas, mas não necessariamente é gaussiana. Mas é interessante que você vai ver, se você sempre dar uma pesquisada em relação a essas partes de desenvolvimento de machine learning, e você vai ver que é comum você encontrar afirmações que essas medidas, que são feitas com média, mais ou menos de desvio padrão, elas são realmente pessimistas. Então, porque de fato a distribuição, você está estimando apenas um sigma. Então, se eu não me engano, você está falando que você tem a média mais ou menos, acho que é 90% ou 95% da área embaixo da curva. Então, se você quisesse cobrir mais a sua distribuição, você teria que aumentar para 3 sigmas ou 4 sigmas para você falar que de fato você tem maior probabilidade de estar debaixo daquela curva. Mas sim, as medidas de dispersão são importantes, a gente utiliza, mas em casos como esse, de validação cruzada, em que a gente pode assumir uma gaussianidade para fazer esse tipo de medida. Entendi. E agora comentando um pouco sobre quartis, a gente queria saber um pouco se você costuma realmente dividir os conjuntos de dados em quartis para facilitar essa análise, e se você acha realmente importante na sua área de trabalho você estar dividindo o conjunto de dados em quartis. Então, particularmente eu não utilizo muito quartis, não faço a divisão muito em quartis. O que eu faço como eu falei, se existe algum tipo de inconsistência ou alguma coisa que é muito gritante quando você faz, por exemplo, um gráfico de boxplot, aí fala assim, olha, esses caras aqui estão muito fora aqui do boxplot, vamos ver como é que estão em quartis. Aí sim a gente parte para olhar eles nos quartis, principalmente no centésimo quartil, né, que é o finalzinho da distribuição. E a gente são momentos como esse, quando saltam muito aos olhos a necessidade de se olhar essa parte mais para fora da distribuição. Mas, em geral, eu não divido em quartis por padrão. Eu utilizo ele apenas quando aparece a necessidade. Deu para entender. Obrigado. Boa tarde, Micael. Prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Nós gostaríamos de saber se é uma função sua realizar gráficos e dashboards para visualização gráfica das análises. E foi até alencando também um pouco o que você acabou de dizer, que quais são os tipos de gráfico que você cria, os gráficos de simetria, boxplot, que foi um que você comentou.
Uhum. Então, sim, de fato, para quando a gente tem que apresentar alguma coisa em alguma reunião do CERN, alguma coisa mesmo interna aqui com o grupo de pesquisadores do Brasil, de fato a gente utiliza gráficos sim, porque é a forma que você tem de elucidar a análise daquilo que você está fazendo. Dashboard, em geral, eu não crio, a visualização que eu faço geralmente é mais estática mesmo, mas busca ser autocontida, né? Você consiga olhar com o meu gráfico e entender qual o tipo de dado que está ali e que tipo de medida eu estou fazendo, assim, de uma forma que seja assim, mas é claro, vai surgir jargões da área, então pessoas da área vão entender muito mais do que pessoas que não são da área, mas é autocontido. Os gráficos geralmente que eu faço histograma para verificar a distribuição, faço uns histogramas da distribuição, geralmente eu crio box plot, como eu falei, para verificar a dispersão em torno dos valores amostrados, por exemplo, com relação à validação cruzada. Posso também utilizar plots de violino, que são parecidos com os plots com os box plots, só que tentam mostrar mais do ponto de vista de uma distribuição de probabilidade de densidade. De fato, são esses gráficos, assim, por exemplo, ajustes lineares, né, faz um fit, tentando buscar entender se há alguma tendência. Então, geralmente, gráficos como esse são os que eu geralmente produzo para reuniões e apresentações. Tá? Perfeito, entendi. Aí, até seguindo uma sequência também dos gráficos, quais são as plataformas ou softwares que você costuma utilizar para armazenar, manipular e analisar esses dados? E tendo um desse, qual deles você mais se familiariza, tem mais facilidade? Sim. Enfim? Então, os meus dados, geralmente, eles vêm no formato de um framework específico de física que é chamado ROT, R-O-O-T. Mas, como a gente pega esses dados de lá, né, eles vêm em formato ROT, nós tratamos ele para jogar em formatos mais assim, dinâmicos, por assim dizer, como, por exemplo, o Pandas. Então, eu, particularmente, eu desenvolvo muito mais trabalhando com um data frame em Pandas, onde eu utilizo o Seaborn para fazer minhas visualizações, utilizo o NumPy para fazer minhas contas vetorizadas, SciPy para poder fazer qualquer outra parte de computação estatística. Também utilizo o Scikit-learn, como, por exemplo, para pegar algum modelo linear ou alguma instância de validação cruzada para poder dividir meu conjunto de dados. E, claro, para desenvolvimento de modelos fica entre TensorFlow, PyTorch, são esses que mais aparecem na prateleira na hora de desenvolver modelos. Certo. E agora, até trocando um pouco, partindo do assunto, qual foi a sua evolução relativa a essa expertise na manipulação dos dados em todo o longo da sua carreira e na sua trajetória? Então, como eu falei, eu vim da matemática, né? Então, na matemática, principalmente, eu tive mais matérias voltadas para matemática pura do que para matemática aplicada no meu curso. Então, eu tive uma matéria que, no caso, duas no máximo, que lidaram com algum tipo de aplicação em computação, assim, de programar alguma coisa. E na época não foi em Python, mas quando eu comecei a minha iniciação científica, durante a graduação, eu já fui mais voltado ao Python, e aí depois, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a evoluir com muito mais velocidade, sempre movido a Stack Overflow. Em boa parte das soluções eu pesquiso o que eu quero fazer, vejo o que alguém fez, e aí depois eu valido o que ele faz, né? Porque para ver se de fato o que eu peguei lá no Stack Overflow não é um asiático me trollando com alguma outra coisa, mas eu dou uma olhada se está de fato retornando aquilo. Mas hoje em dia eu já pesquiso menos, né? Eu já consigo pesquisar menos, porque foi uma curva mais íngreme para mim, principalmente por ter vindo de uma área como a matemática pura, mas agora eu me vejo muito mais à vontade para programar para fazer meus próprios frameworks, minhas próprias implementações. Certo, perfeito. Muito obrigado, Mikael. Nada. Olá, Mikael. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradeço pela participação. Você falou um pouco sobre o CERN.
Eu queria entender como você enxerga a importância da análise de dados para a estratégia organizacional do CERN, para o negócio do CERN. Então, essencialmente os dados são tudo para o CERN, né? Porque imagina que os físicos eles desenvolvem teorias, né, cada vez mais mirabolantes de como se comportam o universo, né? E o papel do CERN, né, do ponto de vista de física de partículas elementares, é testar aquelas teorias. Então, a análise de dados é extremamente importante, é extremamente necessário que eles meçam os processos, meçam aquela dada possibilidade que o modelo teórico prevê e entregue também uma incerteza, tanto estatística quanto eles trabalham geralmente com duas barras de erro, uma barra de erro sistemático e erro estatístico. Então é muito importante, para o CERN é basicamente tudo, né? Você analisar, porque, como eu falei, o trabalho deles é gerar dados para que possam ser testadas as teorias, a partir de análises, e é isso que impulsiona bastante o desenvolvimento com machine learning, entre outras tecnologias que vão surgindo. Então, de fato, para o CERN, a análise de dados é essencial, e é para isso que ele está aí, né? Para analisar a grande quantidade de dados que são gerados pelas colisões, para que possamos, de fato, bater o martelo que sim ou que não sobre alguma teoria física que os físicos propõem. Certo, entendido. Aí você falou sobre a análise de dados. Você se vê no futuro trabalhando como cientista de dados? E como você vê o crescimento dessa profissão daqui em diante? É uma possibilidade, sim. Não vejo isso como algo que nunca vai acontecer. Acho que é possível, assim, que eu trabalhe como cientista de dados. Após o doutorado, não vejo por que não, mas eu acho que continuo sendo cientista. Com relação à profissão, eu acredito que é uma profissão que está em franco crescimento. As pessoas estão muito voltadas para isso, até porque existem correntes que já dizem que os dados são é o novo petróleo. Então, é uma coisa que você vai ver as empresas se voltando, feito loucas, para poder obter esse tipo de conhecimento. Entretanto, né, vale salientar que isso não é uma coisa que se aprende tão facilmente, não é uma profissão que você consiga dominar com tanta maestria em tão pouco tempo. Porque você não pode, de fato, torturar os dados para que eles digam aquilo que você quer que ele diga. Existe todo um processo, a gente não pode desrespeitar, de fato, a palavra cientista na profissão. Então, eu acho que sim, é uma profissão que está crescendo bastante, mas assim como é muito bom que ela cresça, também pode acontecer drawbacks de você ter profissionais pouco preparados fazendo coisas que não são necessariamente aquilo que se espera da profissão. Legal. Você contou um pouco sobre essa questão. Eu queria que você deixasse um conselho para quem é mais jovem e se interessa pela análise de dados. Você falou sobre essa questão de essa carreira é um pouco mais, ela tem uma barreira maior, né, de entrada. E eu queria saber por onde esse pessoal poderia começar, se aprofundar, em qual parte da análise de dados poderiam. Então, uma coisa que eu sempre indico que as pessoas estejam atentas é a teoria daquilo que você está tentando fazer. Então, você pode muito bem ser um ótimo programador, um ótimo desenvolvedor de software, cara que eu te peço uma demanda hoje de código, você me entrega no mesmo dia, com uma maestria incrível, um código impecável, mas é necessário que você entenda, porque diferente apenas de um dev, um cientista de dados ele vai tomar decisão. Se você estiver trabalhando para algum tipo de cliente, o cliente, por exemplo, como eu, o CERN não vai chegar e falar assim, beleza, obrigado pelo modelo, agora eu vou decidir se eu salvo ou não o elétron. Não, eu vou entregar para ele tudo, eu vou entregar para ele e falar assim, olha só, você salva o elétron quando isso aqui acontecer. Por quê? Por causa disso, disso e disso,
e assim você não vai impactar a sua análise depois. Se você trocar e usar a minha solução, as suas coletas de dados não vão sofrer alteração. A única alteração que você vai sofrer é porque você vai coletar menos lixo e vai ter mais banda para coletar coisas importantes. Então, o que eu indico sempre é a compreensão daquilo que se faz, além, é claro, da prática. A prática você vai ter com o tempo, mas a compreensão com relação a pontos como esses, que de estatística, são extremamente necessários. A estatística ela está extremamente presente e você precisa ter um domínio para conseguir fazer, por exemplo, tais afirmações de gaussianidade, não gaussianidade, coisas que vão surgir durante um projeto de ciência de dados. Certo, muito legal. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, show de bola. Michael, muito obrigado pela participação no nosso podcast aqui, o segundo episódio. Eu queria, então, só dar uma última palavrinha para você, se você quer dar um recado pro pessoal, falar alguma coisa adicional, a palavra é sua. Não, acho... eu agradeço pelo espaço, né? Acho interessantíssimo ter esse tipo de iniciativa. Como eu falei, a primeira vez que eu vejo um tipo de avaliação como essa, de uma cadeira de universidade, é legal, e que tenha pelo menos instigado um pouco a curiosidade das pessoas que estão ouvindo em entrar um pouco mais além do que as medidas usuais em estatística, porque é muito bonito, é muito legal, mas quase nada é gaussiano. Então, como quase nada é gaussiano, você precisa sempre estar disposto a olhar elementos mais profundos na estatística para poder ter mais respaldo. Então, é isso. Não, com certeza, Michael, o papo fluiu absurdamente, a gente só queria agradecer de novo para você, e bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o segundo episódio da DataCast, e até o próximo episódio. Abraços. Olha, pessoal, abraços.